Olá a todos que nos acompanham, eu sou Camila Ferreira e hoje eu e o Thiago Zandoná vamos conduzir mais um episódio do programa de entrevistas O Prelúdio. O Prelúdio é uma iniciativa do jornal Universidade à Esquerda e da Escola de Formação Política da Classe Trabalhadora Vânia Bambirra, a EFOP, e o objetivo do programa é que a gente possa aprofundar as temáticas e os debates que nos ajudem na análise de conjuntura, né? Para contribuir com essa tarefa hoje, a gente tem como convidada a professora Selma Venco. A professora Selma atua na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, né, Unicamp, e é pesquisadora associada de um centro de pesquisas sociológicas e políticas de Paris, né, o CRESPA, e também vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em política educacional, o GREP. A professora Selma é socióloga, né, de formação, graduada pela Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e mestre e doutora em educação pela Unicamp. Também já realizou 2 pós-doutorados, né, um pela Unicamp e outro pela Universidade de Paris. E tem estudado desde 2010 a questão da nova gestão pública e as relações de trabalho praticadas no setor público educacional paulista, também realizando estudos atualmente comparativos entre França, Brasil e Alemanha, né? Então, com esses estudos, a Selma tem contribuído para a compreensão do sentido político, da precarização do trabalho docente, e por isso que hoje nós convidamos ela para contribuir também com esse aspecto da análise de conjuntura. Então, boa tarde, Selma, né? Queria te agradecer novamente pela presença, pela disponibilidade de estar com a gente hoje. E já te cumprimento pedindo um pouco para você falar sobre as pesquisas que tem realizado em relação às relações do trabalho na educação pública, né? Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, podendo discutir, trocar ideias, né? Então é sempre muito bom. Eu tenho dito que se tem alguma coisa boa nesse período de pandemia é essa possibilidade da gente conversar e trocar ideias em lugares que a gente normalmente não teria como participar, não é? Outro dia falei em Rondonópolis, amanhã eu vou falar no Acre, hoje com vocês em Santa Catarina, então acho que é uma coisa boa, né? A gente poder trocar ideias, enfim. Então, eu desde da minha graduação, eu sempre me vinculei muito ao tema do trabalho, não é? Então, eu gosto de contar um pouco essa história porque, como às vezes as coisas podem parecer que passam desapercebidas, né, quando a gente ainda é muito jovem na graduação, mas eu li um livro do Robert Linhart na graduação que eu recomendo, né? Eu sempre releio esse livro, que é o Greve na Fábrica, não é? Ele, um filho de classe média, francês, estudante de sociologia, ele muito ativista, né? Ele, inclusive, estava preparando uma de 68, etc. E ele vai trabalhar numa fábrica, não é? Então, ele vai trabalhar na fábrica pensando na organização dos trabalhadores, não é? E aí ele relata todo esse confronto mesmo entre ele, não é? Essa pessoa que formada e sempre voltada para o trabalho intelectual, e de repente ele se vê na condição de um trabalhador braçal, e ele vai percebendo todas as formas de exploração e de racismo, inclusive, né? Todos os preconceitos. Enfim, é um livro que me tocou bastante, e aí eu me atrelei bastante ao tema do trabalho, né? Então, depois eu trabalhei no movimento sindical, não é? Na escola sindical também,
E, enfim, então, quer dizer, essa história do trabalho sempre foi o meu mote mesmo de estudos e de pesquisa, né? Então, bom, foram várias pesquisas, não vou contar tudo, senão não é assim, a quantidade de cabelos brancos é muita, então a gente vai trazer mais para o presente, né? Não tão presente, mas um passado mais próximo, né? Que é a partir de 2010, quando eu começo a realizar as pesquisas no setor público, não é? Então, quer dizer, todas as anteriores que eu fiz nos bancos, no telemarketing, nos metalúrgicos, etc., foi muito importante para eu poder também perceber o quanto o trabalho no setor público ele se aproximava em vários aspectos do trabalho fabril, do trabalho no setor privado, não é? Então, é um acúmulo mesmo de conhecimentos que a gente vai trazendo que ajudam sempre bastante, né? Então, eu comecei a pesquisar os professores, né, vinculados à rede estadual aqui do governo do estado de São Paulo, e é muito interessante a gente perceber como as pesquisas vão trazendo novos elementos para novas pesquisas, né? E por isso que a gente sempre dá continuidade. Em seguida, dessa primeira pesquisa, eu fiz uma sobre os jovens professores precários, né? Inclusive tem um mini documentário disponível que se chama Jovens Professores Precários, exatamente, né? Que eu entrevisto um estudante de química e uma de filosofia e como eles lidavam com essa precariedade, que era uma precariedade nas relações de trabalho. E aí eu faço uma primeira parada aí conceitual, porque eu vou falar precariedade nas relações de trabalho, compreendendo o tipo de contrato que o Estado firma com os professores. Tá? Então, eu faço uma distinção entre relações de trabalho e condições de trabalho. Não é? Eu estou dizendo isso porque tem alguns autores e autoras aqui no Brasil que eles defendem que relações e condições de trabalho não podem ser conceituadas separadamente. Né? Eu respeito bastante, eu entendo essa argumentação, mas eu particularmente acho que a gente pensar relações de trabalho e tudo que está vinculado àquele tipo de contrato, se ele é precário, se ele tem direitos, se ele é instável, a jornada prevista, respeitada e desrespeitada, tá certo? E condições de trabalho, a gente vai pensar não apenas nas condições ambientais, não é que a iluminação, ventilação natural, etc., mas, sobretudo, sobre a gestão do trabalho. Não é que a gestão do trabalho tem trazido uma intensificação do trabalho, um grau de competitividade entre os trabalhadores elevadíssimo, não é? E enfim, e trazendo várias questões aí, vários desdobramentos para a saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras, não é? Então, nesse sentido, eu olhei nessa pesquisa de jovens professores precários tanto a precariedade nas relações de trabalho, mas também como eles viviam esse contrato, não é? Porque é muito comum no estado de São Paulo, e acredito, né, que é a pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, que é em todo o Brasil, que os professores contratados de forma temporária, não necessariamente eles ministram aulas a partir da sua própria formação, não é? Então, nesse mini documentário, por exemplo, eu retrato uma agora eu não lembro mais se ela é formada em filosofia ou ela ainda era estudante, acho que ela tinha acabado de se formar,
mas ela entra numa escola pública pela primeira vez como professora e ela vai dar aula de matemática, não é? E aquele choque, né? Ela fala, mas eu não sou professora de matemática. E a inspetora, não é? Porque ela nem foi recebida pela direção ou por um professor coordenador pedagógico, por exemplo, fala assim, não tem problema. E ela faz até com a mão, ela fala assim, como se estivesse me empurrando mesmo. Então, essa é a situação muito e mais comum aqui no estado de São Paulo. Espero em breve ter mais notícias sobre outros estados, né? Porque a gente está fazendo esse cruzamento entre formação e disciplinas que ministram, né? Em todo o país. E então a gente vai entendendo essa lógica, não é, que é da racionalidade econômica que vai adentrando toda a lógica no setor público, né, que vai orientando o Estado, né, e que por essas medidas também a gente vai percebendo como todas as demais estão muito interligadas, né? Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, eles padronizaram um currículo, aí eles padronizaram um material didático, não é? Que alguns podem falar, mas material didático, usa quem quer, etc. Mas eles foram amarrando os professores em diversas formas de controle, inclusive assistindo às aulas para verificar se eles estavam seguindo exatamente o caderno, porque depois vai ser mensurado numa prova padronizada, não é? Eu sempre reforço bastante, não é? Quer dizer, uma avaliação homogênea para ser aplicada em contextos altamente heterogêneos, né? Então, quer dizer, por essa razão, já seria, no meu entendimento, um aspecto para não ser utilizada. Bom, então o que eu quero chamar a atenção é que com essa política, com essa opção política, não é, a adoção dessas medidas, você tem uma tentativa de prescrever o trabalho intelectual, não é? Então, os exemplos que eu sempre trago, eu acho que são muito ofensivos, porque ele fala para o professor como ele deve dar aula. Ele é escrito no tempo imperativo. Professor, pergunte aos alunos o que eles entendem. Eles irão responder, sabe? Então, quer dizer, tem uma soberba nessa formulação dos cadernos também, não é? Que assim, professor, qual é a mensagem que fica colocada nessa opção política, não é? Falar assim, eu estou dizendo que você não tem formação para dar essa aula. Eu não acredito na formação que você tem e, portanto, eu preciso dizer para você o que fazer. Então, isso eu entendo que é uma atitude bastante ofensiva em relação aos professores, mas também ela se justifica, entre aspas, lógico, né? Porque eu acho isso tudo totalmente injustificável, porque quem está formulando a política, ela também sabe que metade dos professores, em média, eles não são concursados. Então, se eu estou trabalhando com uma gama muito ampla de professores não concursados, não é? Eu não sei onde ele foi formado, eu não sei se ele conhece, não é, questões básicas, enfim. Então, esse é um cenário. Então, essa precariedade nas relações de trabalho, construída numa série histórica ampla, a gente vai percebendo que tem alguns anos, não é? Logo após a concretização mesmo, eu digo, da nova gestão pública, apesar de eu considerar que ela ainda está avançando em outras fases, né? Já existem autores aí que estão falando no pós-nova gestão pública, mas que, na verdade, ela vai sendo transformada para atingir outros e outros e outros objetivos e ideais, né?
Porque eu acho que para a gente entender, analisar corretamente a conjuntura, um dos aspectos importantes é de analisar no contexto econômico e, portanto, atualmente no contexto de crise, como que se dá e como que se modifica as relações do Estado, né? Ou do Estado e capital. E um conceito-chave que você usa é esse de nova gestão pública, né? Então, a minha pergunta inicial era justamente essa. Como que esse conceito, a pesquisa que gira em torno desse conceito que você se apoia, ajuda a entender as relações do Estado, desde a implementação do neoliberalismo, com FHC e etc., e quais são as determinações, tanto de continuidade como de descontinuidade no período mais recente, sobretudo no período, não sei, a partir da crise de 2007, 2008, mas sobretudo com a crise chegando no Brasil. Então, se tu pudesse já aproveitar. Tá. Não, tá. Foi ótimo que você me ajudou aí. Porque, assim, eu acho que a gente não pode pensar que o neoliberalismo, a nova gestão pública, ele se iniciou com o Fernando Henrique Cardoso, não é? Nós temos uma história, eu até estava pensando isso hoje pela manhã, uma história ingrata com um país tão rico, né, com uma cultura tão bonita, com uma natureza tão generosa, não é? E como a nossa história foi muito ingrata com tudo isso, né? Porque nós temos poucos anos de democracia nesse país, né? Então, o que eu estou retomando isso porque após a ditadura civil-militar tem a questão lá do Tancredo Neves, não é? E depois a gente tem na primeira eleição direta, que foi um movimento lindíssimo, não é? Que emocionante mesmo de passar nas ruas e ter faixas e faixas amarelas pedindo eleições diretas, etc. Mas os valores neoliberais eles já são adotados pelo Fernando Collor de Mello, não é? Então essa lógica que vem lá da nova direita, não é? Com a Margaret Thatcher como mentora, Ronald Reagan, etc., ela é adotada aqui no Brasil, mas é interessante perceber como isso vai se dando gradativamente. Então tem o Fernando Collor, aí tem o Itamar, não é? Depois, com o Fernando Henrique Cardoso, eu não diria que ele joga uma pá de cal, porque o neoliberalismo ele continua, a nova gestão pública ela continua se aperfeiçoando aí, super entre aspas, não é? Mas no governo Fernando Henrique Cardoso, ele constrói os marcos legais necessários para que essa passagem do Estado burocrático para o Estado gerencial, ela se dê de uma forma mais azeitada, poderíamos dizer assim, não é? Então, a gente precisa, vou só fazer um parênteses, e se eu estiver me alongando também vocês me avisem, por favor, né? Porque a gente se empolga e começa a falar muito. Mas o Bresser Pereira, que é um intelectual muito bem formado, não é? Enfim, ele passa um período na Inglaterra estudando toda essa lógica neoliberal, não é? E ele vai ter um papel muito importante porque no governo FHC ele se torna ministro, né, do Ministério da Administração e Reforma do Estado, MARI, mas ele tem um papel importante também porque ele vai eu falaria contagiar, mas acho que é um pouco, não é bem isso, não é? Ele vai formar também outros políticos na América Latina, não é? Então o Brasil, com essa dimensão continental e com essa chancela, né, de um estudioso do neoliberalismo, etc., ele faz, né, pelo Via CLAD, né, do Conselho Latino-Americano de Administração, ele vai formando
esse pensamento voltado para a nova gestão pública e para o neoliberalismo. Então, foi interessante essa questão que você colocou, Tiago, porque a gente vai conseguindo fazer um paralelo entre o que vai acontecendo no setor produtivo, né, que visa lucro, e o que vai sendo a opção do Estado, né, das políticas públicas, meio que paralelamente. Então, se a gente acompanhar o setor produtivo nesse período, não é? Nós estávamos no auge da reestruturação produtiva, com o avanço da microeletrônica, com o fim aí não o fim, mas com o descenso aí do Fordismo, tá certo? Então, aquela lógica da rigidez do Fordismo, ela vai se rompendo e dando lugar à lógica toyotista, que é regida aí pela flexibilização, tanto na produção como também nas relações de trabalho, não é? A implementação da terceirização, etc. Então, o Estado, ele acompanha esse movimento também, não é? E aí a nova gestão pública, ela é um fator central para essa passagem aí do Estado burocrático para o gerencial. Então, qual é a grande referência para nesse Estado? É a empresa. Então, a empresa é quem tem os mecanismos, ela quem sabe fazer, e isso é validado pelo Estado. Então, tem uma incorporação da lógica empresarial para o Estado, tá certo? Então, é a partir daí que a gente vai perceber. Então, só para falar rapidamente dos marcos legais, por exemplo, com o Fernando Henrique Cardoso e Bresser Pereira que as parcerias público-privadas vão ser legalizadas, não é? A flexibilização nos contratos no Estado também vão sendo permitidas, e que eu venho insistindo bastante, que isso daí se contrapõe ao que está na Constituição, não é? Voltando aí para a questão das relações de trabalho, na Constituição vai dizer que para você trabalhar no Estado, você precisa ser concursado, não é? Então, você não pode ter essa quantidade de professores, né, no caso que a gente está conversando, nessa situação de não concursados, porque pela Constituição é dito que você só pode realizar isso em situações excepcionais. Você vai ter Copa do Mundo, vai ter Olimpíadas, tal, você faz um contrato temporário, ou seja, uma calamidade, um desastre natural, nesse sentido. Então, Tiago, não sei se eu respondi, mas essa questão da nova gestão pública, ela é central no meu entendimento para a gente entender essa transformação toda do Estado. Então, né, repetindo, mas para enfatizar, essa transposição da lógica do setor privado para o setor público, tá? Então, é a lógica da racionalidade econômica também que vai imperar aí nessa opção política que é feita, tá? E só uma coisa que eu queria, que você perguntou, que eu acabei não mencionando, é que essa lógica neoliberal, ela não é abandonada nunca mais na história recente, no meu entendimento, não é? Às vezes, em aula, os alunos acham que, não, mas no governo Lula, no governo Dilma, assim, olha, vamos lá que eu consigo te dar 1000 exemplos que essa lógica ela permaneceu. Você tem uma mudança de enfoque, de privilegiar determinadas políticas sociais, etc. Isso é uma mudança de enfoque. Mas o caráter neoliberal, não é? E da nova gestão pública, isso não é alterado, tá? Retomar isso que você falou, né? Enquanto estava desenvolvendo, você citou um pouco a questão da opção política, quando estava falando dos cadernos, né?
Talvez a gente possa aprofundar um pouco essa questão para a gente poder analisar qual o compromisso que o Estado brasileiro, né, que é o que a gente está focando, mas qual o compromisso do Estado, de fato, com a educação de qualidade, por exemplo. O que a gente pode pensar do projeto do Estado para a educação brasileira a partir dessas questões que você tem trazido, da precarização do trabalho, das condições de trabalho docente, né? Se você puder falar um pouquinho sobre. Então, acho que a gente precisa ter claro, né, essa lógica, a minha opinião, essa ideia de educação de qualidade, ela existe apenas no discurso, não é? Não tem política preocupada com essa questão da qualidade, não é? Então, quer dizer, tem um texto que eu gosto bastante, da Marília Fonseca, que ela vai analisar o que é o conceito de qualidade ao longo da história da educação, não é? Então, ela vai mostrando que ela pega, se eu não estou enganada, desde a década de 30, como o que é chamado de qualidade na educação é o quanto a educação ela atende às demandas do setor produtivo. Então lá era a questão da industrialização, eles precisavam minimamente ser alfabetizados, então a educação ela acaba virando uma tábua de salvação, né, para esses momentos aí de desenvolvimento do país, mas não há efetivamente, na minha opinião, uma preocupação, uma opção em oferecer uma educação de qualidade. Isso ele está presente nos movimentos sociais, alguns, claro, né, nos nossos estudos, nas nossas reivindicações, mas isso é uma lacuna, não é, travestida de um discurso de qualidade, certo? Então, isso para mim, ela não existe, ela fica como um canto da sereia, porque a educação de qualidade. Então, se a gente pegar algumas medidas mais recentes, então é importante a gente perceber o quanto essa condição subalterna do país tem a ver com tudo isso que a gente está conversando, não é? Então, na época também do governo Fernando Henrique Cardoso, o FMI, porque o Brasil estava atolado de dívidas, etc., ele falava: Brasil, você tem que aumentar os níveis de escolaridade, os percentuais de escolaridade desse país. E aí você pega, né, que foi o que ele fez, uma ideia que eu particularmente acho bastante interessante, que é da progressão, nem sei, agora esqueci, continuada, eu acho que é quando você não tem a reprovação, não é? E falou, continuada, né? Então vamos fazer isso daí, trouxe lá o pessoal da Espanha, etc., tal. Eu acho uma ideia muito interessante, porque você, né, eu não sou pedagoga, né, uma coisa muito do sentimento, assim, da percepção, porque você conserva a criança com a turma na mesma idade, você não pune, você não tem aquele sentimento de fracasso, ou seja, isso funciona muito bem em vários países, não é? Então, você vai fazendo acompanhamento paralelo sem fazer com que a criança seja reprovada, enfim. Então, foram mecanismos para dizer para o FMI: olha só como minha política educacional ela é bacana, porque ela está fazendo aumentar os níveis de escolaridade da população. Percebe? Então, é essa resposta contínua que vai sendo dada a essas demandas, não é? Mais recentemente, não tão recentemente, mas, enfim, a OCDE fala com todas as letras: escola de qualidade é resultado de maior permanência na escola. Ora, a gente pode ler isso daí de várias e várias formas, não é? Você pode ler aqui no Brasil como uma contenção da marginalidade, uma vez que você não tem política para as crianças e para os jovens no contraturno da escola, não é? Então, tira das ruas.
E aí começa a implantar uma escola de tempo integral, não é? Sem proposta, que vai fazendo qualquer outra coisa, no contraturno, enfim. E assim, só para dar um exemplo, na Alemanha, por exemplo, na Alemanha os pais são radicalmente contrários à escola de tempo integral, não é? Porque eles acham que não pode ser responsabilidade do Estado a educação dos filhos, porque os filhos vão passar maior parte do dia, né, na escola. Então, não é uma coisa tranquila, né? A França, por sua vez, já tem uma outra tradição de escolas né, de permanência diária nas escolas nos 2 períodos, etc., mas tem uma proposta curricular também muito, muito diferenciada, né? Então é isso. Então, para mim, essa ideia da qualidade da educação, ela faz parte, não é, desse discurso, mas com medidas que desconstroem totalmente esse discurso, não é? E nosso papel é justamente esse, mostrar quais são esses elementos para desconstruir que, na verdade, não existe uma preocupação com a qualidade da educação. Não é porque você não vai fazer uma boa educação se você tiver 50% dos professores com contratos temporários, com salários baixíssimos, tá certo? Então, quando a gente vê, por exemplo, a política dos institutos federais, não é, que você tem um salário equivalente ao das universidades federais, observem qual foi o público que foi atraído para os institutos federais. Então, quando a gente olha, né, orientei há pouco tempo uma tese sobre isso, então você percebe, os professores têm, com doutorado, por exemplo, são numerosos, não é? A permanência no Instituto Federal também porque você tem uma carreira que associa docência, pesquisa e extensão, tá certo? Você tem outras possibilidades, outras condições de trabalho, e tanto é o resultado que a maior nota no Enem, ela é proveniente dos institutos federais, né? Então é por isso. E só para completar um pouco a ideia, que é outro aspecto que eu condeno bastante, é que quando você fala... porque, por exemplo, quando eu fiz a educação básica, né, até o equivalente hoje ao ensino fundamental 2, a escola pública ela era muito difícil, não é? Então, estudava em escola privada quem não queria estudar, né? Ou nos colégios da alta elite, não é? Mas aí, com a expansão das escolas públicas, né, quem foi culpabilizado por perder essa qualidade do ensino foi justamente essa população que teve acesso à educação, não é? Então, é comum a gente ler em alguns artigos, textos, etc., culpabilizando a população excluída pela queda da qualidade na educação. Então, quer dizer, isso também é uma opção. A gente não pode esquecer que isso é uma opção política também, não é? Então, e para alimentar também essa condição subalterna, não é? De país dominado também, não é? Porque tudo isso eu sempre faço uma vinculação com a própria divisão internacional do trabalho, não é? Quer dizer, em que medida os países centrais eles têm interesse que aqui a gente desenvolva ciência e tecnologia? Não tem, né? Não tem. Então, assim, tem um relatório do Banco Mundial do final dos anos 90 que a receita está colocada lá e que a gente vivencia isso até hoje, né? Muito sinteticamente, eles dizem: Brasil, vai cuidar do seu analfabetismo, esquece essa história de ensino superior, não é? E vai ser monocultura na vida, não é? Então, vejam o quanto a gente está seguindo esses passos, né? Especialmente nos anos recentes, não é? Então, essa soja invadindo
não é toda essa queimada aí para beneficiar grandes grupos. Enfim, a gente está numa situação muito complicada, né? Selma, aproveitando que que você mencionou agora também os reflexos dessa divisão internacional do trabalho e como que isso se repercute num país dependente como o Brasil, queria aproveitar então para perguntar e fugir um pouco agora de novo desse tema da educação, mas que está vinculado, depois a gente volta para aprofundar, mas que é a relação com a reforma administrativa, né? Como que você vê esse projeto no conjunto da agenda burguesa, né, dos últimos anos, esse projeto agora da reforma administrativa, também nessa concepção de um Estado gerencialista, né? Em que medida que também se relaciona com o rebaixamento das condições de trabalho, enfim, como que você analisa isso? Todo esse ataque ao público, sempre com um canto da sereia, não é? Ai, o Estado vai se desonerar, ai, vocês vão ter linha telefônica à vontade, ai, o celular vai ser acessível. Percebe quanto a população reclama, percebe na pele mesmo, mas tudo isso vai sendo construído e influenciando a própria, formando mesmo, né? Então, nesse sentido que eu estava querendo recuperar, esse papel da mídia também, que é muito forte na formação de opinião, não é? Então, o público só traz gasto. O funcionário público, ele só tem vantagem. Olha, você que tem ou não tem carteira assinada, olha os funcionários públicos como eles têm vantagem, não é? Então, eu vou falar um pouco da questão da função pública para a gente chegar na questão da reforma. Eu defendo o tempo todo a questão do funcionalismo público, não é? Muito inspirada também por um livro que depois eu posso enviar as referências para vocês, que é do Gerard Asqueri e o Aniette Pors, que eles vão falar sobre a função pública no século XXI. E, a despeito de eles estarem falando da França, não é, que é um Estado forte, provedor, que, né, vivenciou o estado do bem-estar social, a gente consegue discutir vários aspectos. Então, nesse aspecto da defesa do funcionalismo público, o que eu absorvo deles, não é? Porque você, como funcionário público, primeiro que você entrou porque você passou numa prova, etc., e você está lá trabalhando para o interesse da população, não é? Então, você não está trabalhando para gerar lucro, não é? Então, por essa razão, o funcionalismo público já tem um diferencial que eu acho louvável, que é trabalhar para a população. Outro aspecto é o seguinte: quem é que fica responsável por abrir e fazer funcionar a escola, abrir e fazer funcionar o hospital, o posto de saúde? Ou seja, não é, como diz o Robert Castel, essa política social, e que ela é concretizada pelo funcionário público, ela funciona como um amortecedor social, não é? Porque você tenta, a partir das políticas públicas, reduzir as desigualdades sociais, que aqui no Brasil elas são gigantescas, né? Não preciso repetir isso. Mas, então, esse servidor público, não é? Ele precisa, sim, ter direitos diferenciados, ele precisa ter estabilidade no emprego, porque essa política, não é? Essa ação junto à população, ela não pode ficar à mercê das intempéries políticas, não é? Porque o que vai acontecer? Hoje muda o prefeito, então ele se vê no direito de fazer as alterações, percebe? Então, esse funcionalismo público, eu costumo dizer, pode acontecer o que for, impeachment, tudo a concretização do direito, ela continua acontecendo, não é? Concretização
do direito, porque a criança vai para a escola, quem está precisando de hospital vai para o hospital, tá certo? Então, o funcionário público, ele precisa, sim, ter estabilidade e não pode ser regido pelas mesmas leis e normas que um trabalhador do setor produtivo, não é? Enfim, então, isso sem, né, nem mencionei as universidades, tal, mas a gente pode... Então, quer dizer, essa reforma administrativa, ela vem avançando naquilo que já está sendo corroído, não é? Então, vou pegar o exemplo da universidade, por exemplo. Nós estamos com concursos suspensos, mesmo para professores emergenciais, não é? No caso de licença ou de aposentadorias, etc. Então, isso significa intensificação do trabalho para alguma coisa está sendo perdida nesse processo, com toda certeza. Tem uma redução de técnicos e funcionários. Então, a gente também passa a assumir outras tarefas antes feitas pelo setor administrativo, não é? Então, começa um aceno, não é? Com, olha, a gente não tem mais recursos, o Estado não tem mais recursos, e aí, olha, tem um banco aí que está querendo fazer trabalho junto com a gente, que vai dar bolsa, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E aí começa, mesmo entre os pares, né? Começa a achar que não tem saída e que a saída, portanto, é a gente pegar e começar a trazer as parcerias público-privadas para dentro das universidades públicas, não é? Então, uma vez eu ouvi de uma defensora disso, né, dizendo que nós, na universidade pública, nós estamos muito acomodados, não é? E eu respondi muito pelo contrário, porque defender a universidade pública dá muito trabalho, exige muito da gente, porque a gente precisa toda hora ficar brigando, no bom sentido, né, para desconstruir esses argumentos equivocados e falsos que são construídos, não é? Que nós somos marajás, que a gente não faz nada, ou seja, a população precisa entender que produção de vacina é feita na universidade pública, tá certo? Que, bom, a gente poderia passar horas falando da produção do conhecimento para a população, não é? Que é gerada dentro das universidades públicas. Então, essa reforma administrativa é mais um passo, né, nessa onda neoliberal que, como eu disse lá no início, ela vai sendo sofisticada e aperfeiçoada ao longo dos anos, né? Então, se a gente olhar, né, desde o início, o quanto esses mecanismos eles vão sendo aperfeiçoados. Então, agora a reforma administrativa é mais um passo no sentido de deixar a carreira pouquíssimo atrativa, né? Ela já não é atrativa na educação básica, está deixando de ser também nas universidades, no ensino superior, não é? Então, é você deixar, porque assim, olha que maravilha, eu vou poder terceirizar, não é? Como já tem um projeto no estado de São Paulo, que vai ser, por exemplo, terceirizar a supervisão de ensino nas escolas públicas e privadas, tá? Então, você vai acabando com esses coletivos também, né? Eu acho que nessa sua fala a gente pode acompanhar exatamente esse processo de como vai se entranhando na lógica do serviço público, essa lógica gerencialista mesmo, né? E daí, voltando um pouco para a nossa discussão em relação ao trabalho docente, né? Como isso vai alterando também as condições de trabalho docente, né? Você já falou um pouco sobre como se constitui essa precarização do trabalho na rede pública, né? Um pouco da relação dessa precarização também com o interesse dos grandes capitais, daí na reestruturação produtiva, né? A reforma administrativa também tem essa lógica, né?
E daí a gente pode falar da precariedade, como você tem falado, tanto a precariedade objetiva quanto subjetiva do trabalho, né? Se a gente puder discutir um pouco alguns exemplos disso, inclusive pensando no que você aborda no artigo em que fala da uberização ou da quase uberização do trabalho docente, né? Como essa lógica já está em funcionamento no trabalho docente e como ela pode avançar também, né? A partir desse momento, assim. Então, se você puder dar alguns exemplos, né, falar um pouco sobre esse processo. Então, é interessante isso, Camila, que você está colocando, porque vamos pensar que tem a ver com as questões que o Thiago tinha colocado antes, para vocês perceberem como eu sempre, uma vez eu falei num congresso, eu falei assim, a política, ela é brilhante, ela é do mal, mas ela é brilhante. E o pessoal teve uma reação e tal, eu falei, não, ela é brilhante porque quem fez é muito diferente do governo que nós temos agora, né? Que eles realmente não sabem o que fazem. Mas o pessoal da nova gestão pública, etc., esse que é o risco, é quando você sabe fazer, não é? Mas assim, você sabe fazer dentro desses valores neoliberais, dentro do que é caro no neoliberalismo. Então, quando a gente olha a política, as pontas não estão soltas, não é? Então, isso que é o grande risco e que coloca o trabalhador numa condição ainda de uma vulnerabilidade que recai nesse conceito que é da Daniela Linar, que é da precariedade objetiva e subjetiva. Então, só recuperando um pouco, esse conceito de precariedade nas relações de trabalho, é interessante que ele tem lá na literatura francesa, nos anos 70, tal, ele aparece, né? O próprio Robert Linar, que eu citei no início da nossa conversa, ele falava isso. Quando você faz dois tipos de contrato dentro da mesma categoria profissional, você está fazendo o quê? Você está esfacelando um coletivo, não é? Porque, pegando a questão dos professores, um professor concursado e um professor temporário, um não vai brigar pelo direito, ele não vai se unir e falar, não, vamos todos lutar para que os temporários sejam concursados, e vice-versa, não é? Não, ao contrário, você divide os trabalhadores. Isso é uma tarefa do neoliberalismo, não é? Na medida que ele vai cada vez mais inculcando esses valores individualistas e de competitividade, etc, etc. Então, esse conceito vai tomando, não é assim, vai tendo uma atenção maior, né, pelos sociólogos, economistas, etc., muito a partir da reestruturação produtiva, né, que na Europa, Estados Unidos, isso daí começa nos anos 80 e aqui no Brasil, nos anos 90, pensando no auge, não é? Então, o Robert Castel, por exemplo, um livro bem interessante que é As Metamorfoses da Questão Social, ele vai chamar de precariedade todo contrato que remete a algum tipo de vulnerabilidade, não é? Então, um contrato temporário, não é? E isso sempre tem uma longa discussão, porque eu sempre dou o exemplo do extra de Natal, não é? Ah, mas o extra de Natal ele não é precário. Aí eu falo, bom, como não é precário? Eles vão dizer, não, porque ele está registrado e tem a carteira assinada, tem os direitos da CLT. Não, ok, mas ele não vai ter mais trabalho depois de 3 meses. Então, isso induz a uma vulnerabilidade social. Ele não sabe se daqui a 3 meses ele vai poder pagar o aluguel, não é? Então, o Robert Castel vai dizer, então, tudo que sugerir ou induzir a um tipo de vulnerabilidade social, ele vai chamar de precariedade, não é? A Daniele vai dizer o seguinte, ok, concordo com isso, só que ela vai dividir. Então, ela vai falar, existe uma precariedade que é objetiva, então que ela vai firmar, vai forjar esse conceito, dizendo, então, a precariedade objetiva é quando você relaciona, quando isso está relacionado às formas de contrato, não é? Então, um professor contratado temporariamente ele vivencia uma precariedade objetiva.
Mas o que ela vai chamar atenção, que mesmo os trabalhadores estáveis, eles vivenciam a precariedade de outra forma, que aí ela vai dizer da precariedade subjetiva. Então, esse professor que é concursado, ele não tem a mesma inquietação que esse professor temporário, porque ele não vai perder o emprego, ele tem o salário garantido, tá certo? Ele tem os direitos vinculados ao concurso, etc. Só que, vamos pegar no caso dos professores, né, que é essa questão da adoção de uma política que ela adota uma educação que ela não é reflexiva, que ela é mecânica, que ela só está sendo feita para gerar índices de avaliação em língua portuguesa e matemática, por exemplo. Então, o que os professores entrevistados por mim, eles falam é de um sofrimento enorme, porque eles dizem, isso para mim não é educação, isso para mim não é o que eu idealizei para mim como profissão, não é? Então, essa lógica da política educacional, por exemplo, ela vai conformar essa ideia da precariedade subjetiva, não é? Você não tem com quem contar nesse coletivo, está todo mundo correndo atrás de um resultado imposto, não é? Então é uma mistura ali de um taylorismo educacional também, não é, que uns pensam e outros executam, e que isso esvazia de conteúdo o seu trabalho, não é? Então isso que vai ser chamado da precariedade subjetiva, não é? Que o Yves Clos também vai chamar de trabalho impedido e que também gera adoecimento, né? É um pouco diferente do que ele diz, mas assim, você quer dar aula de um jeito, por exemplo, mas o Estado vem falar, não, você tem que dar desse jeito porque isso vai cair na prova. Então, é esse confronto com aquilo que você quer executar e aquilo que você precisa seguir, não é? Que ele vai chamar de trabalho impedido. Então, o que eu vou discutir em termos de uberização é em que medida essa onda da uberização ela traz aspectos novos, não é? Então, o que eu venho discutindo é assim, a uberização do trabalho tem aspectos novos? Tem, mas não todos, porque outros, historicamente, eles já são constituídos, não é? Então, quando o pessoal fala, mas o motorista Uber, ele não é formado para isso, né? A despeito do motorista de táxi que precisa fazer um X número de cursos, né? Como até primeiros socorros, etc. A hora que eu resolver, eu saio da entrevista aqui, me cadastro, eu posso sair trabalhando como Uber, tá certo? Então, não exige uma formação. Mas quando eu olho para os professores, isso também já acontece, né? Esse exemplo que eu estava dando da professora que eu entrevistei, que ela é formada em filosofia, ela entra numa aula de matemática, não é? Isso também já acontece, não é? Então, são vários aspectos que eu vou levantando para a gente poder distinguir o que é realmente novo, não é? O que tem de permanência, o que tem de transformação, não é? Então, é uma nova fase na organização do trabalho, né? Esse trabalho via plataformas. Como eu tenho falado bastante, a Prefeitura de Ribeirão Preto ela criou uma plataforma, não é? Para contratar, não, contratar é uma palavra ruim, né? Como eu diria, né? Para os professores se disponibilizarem a trabalhar, não é? E felizmente não foi aprovada pelos vereadores. Mas, especialmente agora depois da pandemia, eu não tenho esperança que isso vai continuar sendo rejeitado, não é? Então, o que a gente tem na uberização é uma nova fase que ainda está distante de ser o sonho dourado do capitalismo, né? Porque o sonho dourado do capitalismo é que nós desapareçamos, não é? E que ele consiga realizar o trabalho sem
a nossa participação, o que até agora está sendo impossível, né? Mesmo os motoristas, mesmo os carros aí autônomos, etc., tem alguém pensando na tecnologia. Então, mas ele vai retirando não é? Ele vai do empregador o seu compromisso. Então, tudo recai sobre o próprio trabalhador. Então, ele precisa ter o carro, ele precisa pagar o seguro, se ele bater o carro, o custo do trabalho também é dele, não é? E a gente, mais um canto da sereia, não é, que a gente verifica. Você é empreendedor de si mesmo, que isso é né, já dura muito esse discurso, né? Então, você pode fazer o seu salário, você pode fazer a jornada que você quiser, e que tudo isso é uma grande mentira, não é? Tanto no trabalho intelectual, que é do professor, como do motorista, como do entregador do iFood, tá certo? Tudo isso, todo mundo tem que correr muito, pegar todas as aulas manhã, tarde e noite, né? Já entrevistei professores que dão 64 horas por semana, né? Em sala de aula, fora todo o trabalho que o professor tem que fazer fora da sala de aula, né? Motorista de Uber também, que precisa trabalhar manhã, tarde e noite, porque para fazer algum, né, um ganho mínimo para o seu sustento, enfim. Então é bastante complicado. Eu não sei se eu posso fazer um gancho com a pesquisa mais recente que eu tenho feito, comparando França e Brasil. Então, porque qual que é o objetivo, né? Olhar um país que é central na economia, não é? Que tem uma história de construção de direitos totalmente diferente da nossa, não é? E nós, como um país semiperiférico, e que nós somos muito mais sensíveis, né, no mau sentido, aí a essa lógica que é global, não é? Então, é interessante a gente perceber o quanto, quando a gente apresenta o resultado das nossas pesquisas nesses países, né, tanto nesses dois que eu tenho mais contato, Alemanha e França, como eles ficam muito atentos e assustados, porque eles já perceberam que naquela lógica brasileira, né, eu sou você amanhã, essa lógica cai muito para eles, né, porque eles estão percebendo, né, tem um pesquisador alemão, mas já isso na década de 80, acho, falava que a Alemanha estava sofrendo um processo de brasilianização. Agora não sei se era a Alemanha ou a Europa que ele falava, mas enfim, essa frase sempre me chamou muito a atenção, porque o que ele queria dizer? Aquela ideia do estado do bem-estar social, não é, construída nesses países, ela também está sendo corroída, não é? Então, qual era a minha ideia? Olhar para um país com toda essa tradição, né, de direitos, de um Estado provedor forte, de forte educação pública também, não é? O quanto isso também estava acontecendo em termos das relações de trabalho junto aos professores, não é? E comparando aqui com o Brasil. Bom, o que a gente percebe que, assim, é lógico que eles estão muito distantes da nossa realidade, não é? Ainda. Mas a gente, assim, eu construindo a série histórica, eu estou percebendo que isso está crescendo aí a passos largos, não é? Então, hoje, na França, você tem 17% de contratos precários trabalhando no setor público, não é? E uma outra face dessa pesquisa que eu faço é olhar a precariedade nas relações de trabalho no território, porque a minha hipótese inicial é que nas regiões mais pobres você tem mais contratos precários entre os professores, não é? Então, aqui eu fiz um estudo na região metropolitana de Campinas, que abrange 19 municípios, cruzando
a vulnerabilidade social e a precariedade. Lá na França, eu não consegui fazer exatamente isso, então eu fui olhando por região. Então, é muito triste, não é, constatar também que lá também, nas regiões onde você tem uma forte concentração de famílias imigrantes, mesmo que não sejam, que às vezes já estão na terceira geração, não é? Como você tem muito mais professores precários do que nas regiões centrais de Paris, por exemplo. Não é? Então, eu participei de várias, tanto de formação para professores com esse tipo de contrato precário, formação sindical, né, organizada pela CGT, como também formação que eles dão continuamente para os professores. Essas aí também eram exclusivas para os professores temporários, não é? Então, foi muito interessante observar quem eram esses professores, não é? Então, eles eram, em sua grande maioria, de países né, do Maghreb, ali, árabes, não é? Às vezes, muito, né, por exemplo, uma engenheira que eu entrevistei, que ela era da Tunísia, mas ela veio e não conseguia trabalho como engenheira, então ela foi ser professora. Percebe? Então, você tem um pouco de tudo, mas você vê que também os professores, eles se inscrevem numa comunidade já mais pobre, com piores condições de vida, etc., mas eles também são oriundos de situações vulneráveis também, como os próprios alunos, não é? Então, é muito escandaloso, assim, né? Eu visitei uma escola de ensino médio que ela é uma referência, é um projeto diferenciado na França, né? Que eles fazem, e são duas escolas que, para formar os melhores, eles vão buscar alunos em toda a França, os melhores, e trazem, tem moradia, inclusive, para os jovens, tal, para eles realizarem o ensino médio. Então, um estudo de meio nessa escola, por exemplo, é uma ida para a China, né? Então, é totalmente fora do contexto, né? E lá, nessas outras escolas, são escolas assim cheias de grades, escuras, né? Com violência, enfim. Então, olhar para essa desigualdade social, é lógico que ela tem nuances muito diferentes, né, nos dois países, mas que, em certa medida, a gente percebe um fenômeno que marcha assim meio paralelamente, né, que paralelamente. Eu queria aproveitar ainda para debater essas questões do trabalho docente com relação às questões mais contemporâneas. Mas antes queria fazer um comentário sobre a questão da reforma administrativa, porque quando você falou dessa divisão que tem entre os temporários e os efetivos, você comentou como isso cria uma esfacelação, acho que foi esse o termo que você usou, né? Esfacelamento, um esfacelamento, enfim, das relações de classe. E me parece que esse elemento, inclusive de maneira mais geral, inclusive um elemento predominante nas relações sociais hoje, porque justamente o que a gente vê é que a classe trabalhadora, na sua grande maioria, acaba não se identificando, ou não atuando como classe, né, consciente de classe, né, mas com uma consciência mais individual. E me parece que esse é um elemento importante na reforma administrativa, primeiro porque nós não negamos que há privilegiados no setor público, no serviço público. Inclusive, temos que combater, mas eles são 3% do funcionalismo público. Os juízes, por exemplo, né? Exato. E segundo, que nos parece, pelo menos, e essa leitura que o jornal Universidade de Esquerda tem feito, de que a reforma administrativa, mais do que afetar diretamente ou só diretamente os trabalhadores do serviço público, afeta o conjunto da classe trabalhadora, porque ela está num conjunto de reformas que, ora num setor, ora no outro, está buscando rebaixar a condição de vida da classe trabalhadora, né? Enfim, um comentário que eu queria fazer com relação a isso que você mencionou anteriormente,
Porque me parece, eu falaria inclusive que nos parece que esse elemento de consciência de classe, talvez podemos dizer assim, ele acaba sendo bem preponderante, né, na cena política atual. Mas, enfim, aproveitando então o gancho que você estava falando do trabalho docente, queria perguntar se você identifica, como que você identifica essas mudanças no trabalho docente, essa precarização que já é de longo prazo, com o momento atual de pandemia e de crise, né? Então, e sobretudo com a adesão ao ensino remoto, né? Então, como que você analisa se isso vai se intensificar, quais são as mudanças, que novas determinações podem sair desse período, né? Como que você analisa? Nossa, são várias questões interessantes. A gente poderia ficar horas aí, mas eu queria pegar uma questão que eu mencionei, mas que acho que vale a pena a gente aprofundar, que são os valores que vão sendo construídos a partir dessa lógica política, não é? Então, aquilo que eu falei antes, assim, o individualismo é um elemento muito caro no capitalismo e o neoliberalismo vai aprofundar, inclusive com os nossos próprios equipamentos, né? Então, celular, cada um no seu computador, antes era cada um com a sua televisão, isso pensando classe média, obviamente, né? Mas isso tem um elemento muito, muito importante, não é? Tem o Dardot e o Laval, eles têm nesse livro que eu esqueci, A Nova Razão do Mundo, eles têm uma frase que é interessante, mas que não é nova também, porque o Gramsci já havia dito isso, que é o quanto você, no neoliberalismo, o homem se transforma, não é? Você tem uma mudança nas relações sociais que elas alteram comportamentos, que eles vão alterando as atitudes que as pessoas vão não é, como essa forma de ser, de interagir com o outro. Então, eu acho que está num estágio isso tão avançado que é muito difícil quando a gente fala em coletivo, né, em alguns lugares, parece que a gente está falando de unicórnio, sabe? Como algo que não existe mais e que vai ser difícil recuperar essa ideia de coletivo, de coletividade. Porque isso já foi. Eu sempre eu não compartilho do tá tudo dominado, não, de jeito nenhum, porque eu acho que sempre tem a dimensão da resistência, sempre, não é? Mesmo com a por isso que eu sempre falo, tentativa de prescrever o trabalho, tentativa de cercear a sua liberdade de expressão, tudo é tentativa porque a gente está sempre resistindo, não é? Mas isso é muito forte, né? Isso acho que a gente acaba fazendo parte de uma camada da população que consegue compreender todos esses mecanismos. Acho que a gente tem uma situação bastante privilegiada, né? De acesso ao conhecimento, de acesso a questões mais reflexivas para entender o quanto esse neoliberalismo transformou a sociedade, né? E quanto essa ideia de coletivo, ela está muito difícil de ser recuperada, porque veja um pouco, misturando tudo, não é, com o que a gente já falou até agora, nessa transposição da lógica empresarial para o setor público, também a gente equipara a ambos, porque qual vai ser a transformação no setor produtivo? Você vai saindo de uma lógica de coletivo, de acordos coletivos, etc., e você vai gradativamente individualizando avaliações, individualizando recompensas, individualizando você atinge um meta, não atinge um meta, você tem uma bonificação, o outro não tem, tá certo? Então, você vai, a partir dessas estratégias, ninguém está falando, eu quero que você concorra, não precisa falar, não é? Mas são estratégias que você vai vendo
você perde a noção de quem é o verdadeiro inimigo e o inimigo vai ser o seu companheiro de trabalho, por exemplo, não é? Então, no setor público isso também acaba acontecendo, não é? Então, no estado de São Paulo, que eles vão bonificar, vão, né, conceder esse bônus anual para uma categoria que tem um salário baixíssimo, vira uma guerra dentro da escola, não é? Porque até numa das minhas orientandas, uma merendeira colocou o dedo em riste e falou para ela, olha, dá aula direitinho, hein? Porque a merendeira também, ela recebe o bônus. Então, percebe, você perde aquela ideia, né? A escola é um lugar para ter trabalho coletivo, por exemplo, não só a escola, mas isso já se perdeu porque a guerra tá instalada, não é? Então, eu acho que essa transformação da sociedade, ela tá muito perigosa, no meu entendimento, por várias razões, não é? Essa questão desses valores também moralistas e de extrema-direita, por exemplo, eles são muito arriscados, né? E a gente vai percebendo quantas pessoas estão muito à vontade em dizer, né, bobagens e tendo, né, atitudes muito violentas, enfim. Mas eu acabei fugindo e acho que eu fugi da sua pergunta, né? Porque eu fiquei muito com essa ideia aí desses valores, né, que vão transformando o homem, não é? Então, quer dizer, como é que a gente faz frente a tudo isso? A gente está remando contra a maré. Essa é a minha sensação diária de remar contra a maré, mas me parece que o pior de tudo é por coisas muito óbvias de serem defendidas. Isso que mais me deixa indignada, não é? Porque, assim, barrar a entrada do capital privado na universidade pública, por exemplo, deveria ser uma bandeira de todos nós. A gente sabe, dentro da universidade, o que isso representa. E a gente está fazendo uma defesa, não é? Parece óbvio lutar por uma coisa assim, mas a gente está precisando canalizar energia para muitas frentes, né? Então, eu acho que assim, não tem saída a não ser pela via coletiva, no meu entendimento. Não tem outra saída, não é? Ou explode, começa do zero, não é? Não tem pelo coletivo, né? Outro dia, falando com uma amiga, ela falou, eu estou pronta para pegar em arma, sabe? Então, começa a ter várias outras... mas a saída, para mim, o coletivo precisa recuperar e reconhecer a sua força, não é? Porque sempre que a gente se agrega em torno de alguma coisa, tem viradas, não é? Então precisa a população também né, parar de querer consumir, mesmo que seja bobagem, né, e se voltar para questões mais importantes, né? Você falou da questão da pandemia. E assim, o que a gente tem percebido, né, a gente está com 150 mil mortos, mas os urubus eles estão sobrevoando, e os urubus são não só o grande capital, né, porque veja a quantidade, eu recebo sei lá quantos e-mails por dia oferecendo plataformas de ensino, com material, com etc, certo? Então, eu tenho a impressão que a gente vai, a partir da pandemia, ter um ponto de alteração aí importante, não é? Várias empresas perceberam que é possível o trabalho remoto, não é? E aí a gente resgata uma categoria analítica importante lá no Marx, né? Depois retrabalhada pelo David Harvey, que é a compressão do tempo e do espaço. Não é? Então, vocês imaginam, nós vamos viver, eu acho, uma refuncionalização, né? Que esse é um conceito também da geografia, que vai ter uma modificação do espaço muito grande. Isso por um lado. Não é? Então, essa ideia de trabalho remoto, eu acho que ela vai ganhar muita força nesse período pandemia
e desdobramentos da pandemia, porque pós-pandemia eu acho que ainda vai demorar bastante, não é, para chegar. E é uma ideia que também vai sendo aperfeiçoada. Veja que lá final dos anos 90, não, começo dos anos 2000, eu lembro que nas faculdades privadas tinha professor de sociologia em vários cursos, não é? Aí eles fizeram isso, eu lembro que era uma colega que trabalhava na FMU, que a FMU acho que até já foi vendida, nem sei aqui qual grupo pertence, o Alan deve saber. Eles puseram todos os alunos de todos os cursos num salão e mandaram todos os professores embora e colocaram uma professora de sociologia que dava palestras, tá certo? Depois a EAD também, né? Que cada professor tem não sei quantos. Então, agora, a universidade pública, que estava ainda segurando as comportas aí para a entrada da EAD, né? Isso também agora eu acho que vai trazer um novo momento aí para pensar tudo isso. Então, eu acho que a gente vai ter mesmo uma alteração profunda aí com mais individualização, com mais isolamento. E quando você tem os trabalhadores pulverizados, né? Eu sempre penso nas costureiras, por exemplo, que trabalham por produção, né? Quer dizer, é muito difícil você organizar as costureiras porque cada uma está trabalhando na sua casa. Então, com esse trabalho remoto, esses coletivos, se já vinham sendo esfacelados, agora eu acho que vai ser um momento que vai ser ainda mais difícil. Então, eu vejo assim muitos desafios para o movimento sindical, para os nossos movimentos aí de resistência, porque a gente talvez pudesse pensar mais, né, como vocês têm feito, aí usar as tecnologias aí para somar. Né? Eu gosto de uma tese que foi defendida no Canadá sobre os motoristas de Uber, né? Que o título da tese é Marx no Volante, super criativo, né? O título da tese, mas que os motoristas de Uber eles se uniram, não é? E eles começaram a realizar entre eles cursos de formação política e começaram a se unir e conseguiram hackear o sistema da Uber de forma que passava as chamadas passavam diretamente para eles, sem passar os 25%. Então, esse é um exemplo assim de resistência que fala, mas é bandido, vai hackear, sabe? Não tem bandido, né? O bandido é pensar novamente quem é o inimigo, não é? Quem é o inimigo? Não, o inimigo é a empresa que vai pegar 25% dele sem fazer nada, só disponibilizando uma plataforma, né? Então, acho que temos aí profundos desafios, mas sempre foi assim, não é? Na verdade, os desafios eles foram mudando de jeito, tal, de cara, de tecnologia, mas a gente está aí pronto para enfrentar. Bom, ótimo, né, Selma? Acho que ao longo da conversa a gente conseguiu traçar um panorama dos nossos desafios, né, das condições que a gente tem mesmo quanto trabalhadores, principalmente na educação, e também agora no final você conseguiu pensar um pouco essa questão dos desafios para a gente coletivizar as nossas lutas, né? E a partir disso acho que já encaminhando para o encerramento da nossa conversa, né? Se você quiser adicionar mais alguma coisa em relação a isso, aos desafios para a classe trabalhadora, né? Das estratégias que a gente tem pela frente, enfim, e como a gente pode se colocar diante dessas questões que a gente vem discutindo. E daí a gente já encaminha também para o encerramento, né? Agradecendo bastante a sua disponibilidade. Obrigada, então. Não, é um prazer. Eu acho que eu vou reforçar muito o que vocês fazem, por exemplo, né?
pensar em ações de formação política, isso eu tenho insistido muitíssimo, né? Acho que assim, porque eu sou fruto dessa história, né, de formação política. Então, que eu trabalhava nos sindicatos, no movimento sindical, então era lindo quando a gente conseguia reunir lá no Instituto Cajamar, na mesma sala, e o Instituto Cajamar era presidido pelo Paulo Freire, não é? E a gente tinha na mesma sala, você tinha bancários, você tinha trabalhador rural, você tinha metalúrgico, químico, etc. E a gente discutia, fazia análise de conjuntura e o quanto era rico esse debate, quanto a gente saía de lá também muito fortalecido. Então, eu tenho insistido muito nisso, né? Quando eu fiz a pesquisa sobre o telemarketing, eles falavam: nossa, mas é difícil porque é uma categoria jovem, né? Que só fica não tem essa formação política. Ele falava: vocês têm que se dedicar muito de forma pesada na formação política. É difícil, não estou dizendo que é fácil, mas eu acho que esse é um dos caminhos, não é? Porque essa questão que o Tiago também tinha colocado da conscientização, etc., não é? É um caminho para a gente aglutinar forças, para a gente se fortalecer enquanto grupo também, né? A gente não sentir que a gente está sozinho, isso é muito importante, né? Por isso que eu fico encantada aí com essa atitude de vocês aí de se unir, de fazer assim, tenho acompanhado as outras iniciativas contra poder também, então como consegue fazer eco e a gente usar a tecnologia aí a nosso favor, né? Nesse momento aí, especialmente que a gente está no distanciamento social. Então, eu queria agradecer demais, foi um prazer enorme conversar aqui com vocês, com questões tão pertinentes, interessantes, que a gente poderia conversar horas, né? E desejar para vocês aí muita força, energia aí nessa empreitada, que é que eu valorizo muito. Para agradecer a todos também que acompanham o jornal e as atividades da escola, né? E pedir também para que todos possam curtir, compartilhar e fazer também a divulgação desse material. Tá bom. Então, Obrigada. Tá, obrigada. Beijo grande para vocês.